e bem-vindos a mais uma análise. Antes de mais, uma nota rápida. Este áudio que estão a ouvir é gerado por inteligência artificial e também é importante, a nossa conversa baseia-se em artigos de lombaconsultoria.pt. É uma análise técnica, não é aconselhamento jurídico, ok? Para isso falem sempre com um profissional. Hoje, mergulhamos numa questão que está a dar que falar na contratação pública, tem a ver com as fórmulas de preço. Parece algo muito técnico, não é? Mas uma interpretação recente do artigo 139, número 4 do Código dos Contratos Públicos, o CCP, está a agitar as águas. Basicamente, como é que o preço de uma proposta pode ou não pode influenciar a avaliação de outra? Exatamente. E isso é fundamental, porque toca na base da contratação pública, garantir que tudo é justo, transparente, que há igualdade para todos os concorrentes. Os critérios, especialmente as fórmulas de preço, têm de ser muito claros e, claro, legais. O princípio base é mesmo esse. Cada proposta vale por si, avaliada pelos seus méritos. Certo. Ok, então vamos lá. Vamos desembrulhar isto. Pelo que percebi, a polémica surgiu com uma interpretação do Tribunal de Contas sobre esse artigo 139, número 4. A lei, no fundo, diz que a avaliação de uma proposta não pode depender das características, do preço, por exemplo, das outras propostas. É isso. Como é que isto se aplicou às fórmulas de preço? Bem, a interpretação do Tribunal de Contas focou-se naquelas fórmulas muito usadas que dão pontos a uma proposta consoante a sua proximidade ao preço mais baixo do concurso. O Tribunal, numa deliberação recente, considerou que este tipo de fórmula vai contra o artigo 139, número 4, viola-o diretamente. E porquê? Qual foi o argumento do tribunal? Porquê que comparar com o mais baixo é problemático? O fascinante aqui é o raciocínio. O argumento é que, ao usar o preço mais baixo, que pertence a uma proposta A, como referência para calcular os pontos da proposta B, a avaliação da proposta B fica dependente de um atributo, o preço da proposta A. Percebe? E a lei, nesta leitura, exige que a pontuação da B dependa só mesmo dos atributos da própria B. Intrínseca de tanto. A avaliação tem de ser interna a cada proposta. Exatamente, uma avaliação intrínseca. Mas, espera aí, essas fórmulas eram super comuns, certo? A entidade que foi visada até argumentou isso mesmo, não foi? Que era prática corrente, transparente, que até ajudava a comparar e se calhar até puxava os preços para baixo, o que seria bom para a entidade pública. Porquê é que o Tribunal não aceitou? Aqui é onde fica mesmo interessante. Pois, argumentou, mas o Tribunal foi bastante estrito na leitura da lei. Considerou que a letra do artigo 139, número 4, é mesmo clara. Proíbe essa dependência entre propostas na avaliação. O facto de ser comum ou de ser transparente não chega para validar algo que, na sua ótica, viola a norma. A conclusão foi taxativa. Cada proposta tem que ser avaliada de per si. De per si. Isoladamente. Isoladamente. Com base nos seus próprios dados, nos seus méritos, sem que a pontuação ande a flutuar por causa do preço do vizinho, digamos assim. Percebido. E essa lógica da avaliação de per si, isolada, aplica só ali, na avaliação final para escolher o vencedor, ou vai mais além? Boa questão. Vai mais além. Se ligarmos isto ao quadro geral, o Código dos Contratos Públicos, no artigo 181, número 2, diz que este mesmo princípio, bem com as devidas adaptações, claro, também se aplica à fase de qualificação dos candidatos. Isto naqueles procedimentos onde existe essa fase prévia de qualificação. Ok. Portanto, não é só sobre o preço na adjudicação. É um princípio mais transversal de avaliação autónoma. Exatamente. É um princípio geral de que cada um é avaliado pelo que apresenta, seja um candidato na qualificação, seja uma proposta na adjudicação. Então, o que é que significa tudo isto? Resumindo, esta interpretação vem reforçar que as fórmulas, principalmente as do preço, não devem criar uma dependência direta. A pontuação de uma proposta não pode depender do preço de outra. Foco nos méritos de cada uma. Isso mesmo. E isto levanta uma questão importante. As implicações práticas são enormes para as entidades adjudicantes, não é? Significa que têm de olhar bem para os modelos de avaliação que usam nos convites, nos programas de procedimento. Aquelas fórmulas que usam o preço mais baixo como a variável direta no cálculo para os outros, pronto, essas ficam numa posição muito delicada.
correm o risco sério de serem consideradas ilegais à luz desta interpretação. O que obriga, claro, a pensar em alternativas. Como é que se consegue ser eficaz a obter bons preços, mas cumprindo esta leitura mais rigorosa da lei? É um desafio, sem dúvida. Bem, parece que ficamos com muito para pensar. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Resta-me agradecer a sua companhia e deixar a nossa nota final habitual: compras sustentáveis.